O sol do sertão é impiedoso. O vento quente levanta a poeira fina que gruda na pele e o cheiro de pólvora e couro queimado se mistura ao ar seco. À sua frente, um grupo de homens armados, chapéus de aba larga, cartucheiras cruzadas no peito. São os cangaceiros. E no centro deles, com o olhar duro e o sorriso de quem conhece a morte de perto, está ele, Lampião, o rei do cangaço. Aqui não há lugar para os fracos. No sertão de Lampião, um único erro pode custar a vida, e a sua pode acabar antes mesmo de entender as regras desse mundo. Mas antes de começar, me fale, de onde você está ouvindo essa história? E que horas são aí agora? Seja bem-vindo ao Fogueira Sonolenta. O sol parece arder até dentro dos ossos. Cada passo levanta pequenas nuvens de poeira que dançam no ar antes de se assentarem novamente sobre o chão rachado. Os homens ao redor não falam muito. Os olhares são rápidos, avaliando cada detalhe. Você sente o peso dessas observações como se estivessem medindo não apenas sua coragem, mas também quanto tempo você resistiria por aqui. Lampião mantém-se à frente, cavalgando devagar, com a postura de quem comanda não apenas aquele grupo, mas o próprio destino deles. Sua roupa, marcada pelo uso, carrega o cheiro forte de suor, couro e fumaça. O rifle pendurado no ombro parece extensão natural do corpo, pronto para ser usado sem hesitação. O som seco de um estalo ecoa. Alguém atrás acerta o chicote contra o couro da sela, apressando a marcha. O sertão não espera por ninguém. Aqui, o tempo não se mede em horas, mas na distância até o próximo gole de água. À medida que avançam, a paisagem se repete como um ciclo sem fim. Mandacaros retorcidos, pedras quentes sobre o sol e o horizonte tremendo na miragem. Não há sombra, não há descanso. Você percebe que cada homem carrega não apenas armas, mas histórias gravadas na pele, cicatrizes no rosto, nos braços, nas mãos calejadas. Eles não sorriem, e quando o fazem, é com aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. O silêncio é quebrado apenas pelo ranger das correias, o tinir dos cartuchos batendo contra o metal e o canto distante de um carcará sobrevoando as alturas. Tudo parece mais lento aqui, mas, ao mesmo tempo, qualquer coisa pode mudar num estalar de dedos. Você ainda não entende as regras desse mundo, mas uma coisa já é clara. No território de Lampião, a vida vale menos que a última bala no tambor. O calor do sertão não é apenas quente, ele é vivo. Parece ter garras, agarrando-se à pele e sugando o fôlego. O suor nasce na testa, escorre pelos cantos do rosto e logo se mistura à poeira fina, formando uma crosta áspera que arranha como lixa. O sol, alto e impiedoso, derrama uma luz tão branca que faz doer os olhos. O ar vibra com o calor, distorcendo a paisagem e fazendo o horizonte ondular como se fosse líquido. Mas aqui não há água, só a promessa falsa das miragens. À frente, Lampião ergue a mão num gesto breve, quase casual, mas o efeito é imediato. Todos param. O ranger das selas se cala e o silêncio que sobra é denso, quase físico. Os cavalos bufam, cansados, levantando pequenas nuvens de poeira que ficam suspensas no ar seco. Ninguém pergunta o motivo da parada. No cangaço, perguntas são como balas, gastas com cuidado e só quando é preciso. Lampião desmonta com calma, o chapéu de couro sombreando seus olhos duros. Os passos dele são firmes, calculados, como se cada movimento carregasse um propósito que os outros não precisam entender. O vento que antes soprava quente diminui, como se até o sertão tivesse parado para escutar. Você percebe que a paisagem ao redor é quase imóvel, mas não completamente. Ao longe, algo se move entre as pedras. Pequeno, rápido, tão sutil que você se pergunta se realmente viu. O homem magro, com um lenço vermelho amarrado no pescoço, ajeita o facão preso à cintura. O som metálico baixo ecoa como um aviso. Outro, mais velho, ajusta a espingarda no ombro, os olhos semicerrados, farejando o perigo no ar. Aqui, os sentidos se aguçam não por escolha, mas por necessidade. Lampião finalmente fala.
A voz dele é grave, seca, com aquele sotaque arrastado que parece carregar o pó do sertão. Mais ligeiro, temos visita. Não é preciso dizer mais nada. O grupo se move outra vez, como se a tensão fosse um chicote invisível. Os cascos batem no chão com mais força, o ritmo acelera. A poeira levanta, formando uma cortina dourada que se mistura à luz do fim de tarde. Enquanto avançam, você sente o coração bater forte, não pelo esforço, mas pela sensação estranha de que algo está vindo. No sertão, quando algo se aproxima, é raro ser amigo. E no mundo de Lampião, ser raro quase sempre significa ser mortal. O sertão se estende diante de vocês como um mar de terra rachada e silêncio. A marcha está mais rápida agora, mas não é o bastante para quebrar a sensação de que o tempo aqui corre de forma estranha, arrastado e ao mesmo tempo urgente. Cada batida dos cascos no chão ressoa como um tambor abafado, marcando um compasso que se mistura com a batida acelerada do seu próprio coração. O vento volta, mas não traz frescor. Ele sopra quente, levantando poeira e trazendo consigo o cheiro seco de capim queimado. Por um instante, você pensa sentir outro odor misturado, fumaça de pólvora. É breve, quase imperceptível, mas o bastante para acender um alerta dentro de você. Lampião, ainda à frente, não olha para trás. Mas você percebe um leve movimento no ombro dele, como se tivesse notado algo também. Os olhos dele varrem o horizonte com a precisão de quem conhece cada curva e sombra dessa terra. Não é à toa que dizem que ele enxerga perigo antes mesmo que ele tenha forma. O silêncio entre os homens é absoluto. Não há conversas, não há murmúrios. A comunicação se dá por gestos, um toque no chapéu, um aceno com a cabeça, um olhar rápido. E mesmo sem entender todas as mensagens, você sente que algo está sendo combinado. De repente, o som de um estalo quebra o ar. Não é de chicote, nem de sela. É seco, curto, reconhecível. Um disparo distante. Os cavalos reagem nervosos, batendo os cascos no chão e bufando. O grupo se espalha ligeiro, como água correndo por entre pedras. 2 homens puxam as armas, outro desmonta para se esconder atrás de um mandacaru alto. Você percebe que já está com a mão suada no cabo do facão. Não lembra quando fez isso, apenas aconteceu. Lampião não se apressa. Ele vira lentamente, como se o som do tiro tivesse sido apenas um detalhe esperado. O sol reflete no metal polido do seu rifle enquanto ele o ergue, apoiando o cano no ombro. O olhar dele fixa um ponto ao longe, e você segue a direção, mas não vê nada além de pedras e calor tremendo no ar. Se preparem, ele diz, a voz grave e baixa, como se falasse apenas para si mesmo, mas o suficiente para todos ouvirem. O tempo parece desacelerar. O vento sopra mais forte, trazendo consigo partículas de areia que ardem nos olhos. O céu, antes de um azul imenso, agora parece mais pesado, quase opaco. Você percebe o som ritmado de passos, não de cavalos, mas de botas, ecoando fraco, vindo de algum ponto adiante. Então, entre 2 pedras grandes, surge um vulto. Não é amigo, nem neutro. É apenas mais um sobrevivente do sertão. E aqui, sobreviver quase sempre significa tomar de outro o que se precisa. O encontro estava prestes a começar. O sol começava a mergulhar lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons queimados de laranja e vermelho, como se o próprio sertão estivesse em chamas. A poeira, levantada pela rápida movimentação dos cavalos, ainda pairava no ar, espalhando uma névoa dourada que suavizava as formas duras das pedras e dos mandacarus. O vento, antes impiedoso, agora parecia hesitar, como se contivesse a respiração. Tudo ao redor se tornou silencioso, exceto pelo farfalhar das folhas secas e o bater ocasional dos cascos dos cavalos inquietos. Lampião permaneceu imóvel, o olhar fixo no vulto que se desenhava lentamente entre as pedras. Seus olhos, escuros e profundos, carregavam uma mistura de desconfiança e respeito, como quem reconhece um rival, mas sabe que aquele encontro poderia definir mais do que apenas suas vidas, poderia marcar o destino de todo um pedaço desse sertão esquecido. Os homens ao seu redor estavam tensos, mas disciplinados. Cada um sabia seu papel, cada um sentia o peso daquilo que estava por vir. Nenhum ruído fora do necessário, nenhuma palavra além do essencial.
Era como se o silêncio fosse um pacto não escrito entre eles, um laço que mantinha o grupo unido diante da ameaça iminente. Você sente o corpo inteiro atento, cada músculo pronto para reagir, mas também um estranho tipo de calma se instala. É o tipo de calma que só quem vive no sertão conhece, um equilíbrio tênue entre o medo e a coragem, entre a vida e a morte. O vulto avança devagar, quase com cautela, mas sua presença é firme. É um homem, veste roupas gastas pelo sol e pelo tempo, o rosto marcado pela vida dura que o sertão cobra sem piedade. Na mão, segura uma espingarda velha, mas bem cuidada. Seus olhos são duros e ele não hesita em encarar Lampião com a mesma intensidade. Por um instante, os dois grupos ficam apenas se observando. O tempo parece esticar, como se o mundo tivesse parado para assistir aquele momento. O momento em que duas forças se encontram, cada uma com sua história, suas dores e seus segredos. Lampião ergueu a mão novamente, mas desta vez não para ordenar parada. É um gesto lento, quase um convite. Quem vem aí? Sua voz, firme, corta o silêncio pesado. O homem avança mais alguns passos, sem baixar o olhar. Só um homem cansado, procurando o que é seu por direito, responde, a voz rouca pelo pó e pelo vento. Os outros homens do grupo se posicionam em silêncio, prontos para o que vier. Mas naquele instante, a tensão não se traduz em violência imediata. Ela é uma conversa muda, feita de olhares, posturas e o ar carregado no ar. Você sente o peso daquele momento, sabe que qualquer palavra ou movimento errado pode fazer o equilíbrio se romper. O sertão não perdoa erros, e o preço da paz aqui é muitas vezes escrito com sangue. O homem cansado dá mais um passo, o sol já quase desaparecendo atrás das serras distantes. O vento traz um cheiro de terra seca e promessa quebrada. Lampião observa cada movimento, seus olhos atentos como os de um falcão. "E o que é seu por direito?" pergunta ele, a voz firme, mas com uma ponta de curiosidade. O homem respira fundo, puxando a poeira do chão para longe dos seus pés. "Minha família, minha terra, esta terra que o sol queima e o tempo esqueceu. Ela foi tomada, arrancada de nós sem mais nem menos, e eu voltei para buscar justiça, não com palavras, mas com o que o sertão me ensinou." Um silêncio ainda maior desce entre os homens. Alguns murmuram baixinho, outros apertam as rédeas, prontos para a batalha, mas Lampião permanece imóvel. Ele sabe que neste instante o destino do encontro pode virar para qualquer lado, para a guerra ou para um entendimento raro entre homens marcados pela dureza da vida. Lampião inclina a cabeça, como se ponderasse o peso daquela fala. Justiça ecoa no ar seco da tarde. Aqui no sertão, justiça é coisa que cada um carrega no próprio peito, e nem sempre ela bate no mesmo ritmo para todos. O homem ergue a espingarda, não para apontar, mas como um sinal de respeito. "Eu não busco guerra, Lampião. Busco apenas um pedaço de dignidade para os que ficaram para trás." Lampião então sorri, um sorriso curto, sombrio, como quem carrega segredos e cicatrizes demais para contar. Dignidade. É o que sobra para quem luta e resiste. Mas cuidado, amigo, porque aqui no sertão, às vezes o preço da dignidade é a própria vida. O sol some de vez atrás das montanhas, deixando apenas a luz avermelhada que pinta o céu de esperança e perigo. O vento volta a soprar, levando a poeira e os sussurros do sertão. Você sente a tensão se dissolver, só um pouco, deixando um espaço para que a conversa e talvez um destino diferente possam nascer naquela terra de fogo e silêncio. O homem respirou fundo, sentindo o ar quente secar ainda mais sua garganta ressecada. Ele baixou a espingarda devagar, um gesto que parecia dizer mais do que palavras poderiam transmitir. "Não quero que vire sangue essa história", falou, com uma voz carregada de cansaço e esperança. Lampião manteve o olhar firme, como se tentasse ler nas linhas do rosto daquele homem tudo o que ele carregava na alma. O sertão era implacável com os fortes e os fracos, e ali, naquele instante, eles se reconheciam. Dois homens moldados pela dureza de uma terra que não dá descanso.
Um dos homens do bando de Lampião limpou o suor do rosto com a manga da camisa, observando em silêncio, esperando o comando que poderia desencadear um confronto. Mas Lampião não era homem de agir por impulso. Ele estudava cada palavra, cada gesto, sabendo que naquela conversa estava o verdadeiro campo de batalha. "Diga-me", continuou Lampião, a voz mais baixa, quase um sussurro, "o que você quer afinal? Não só sua terra, mas o que deseja desse encontro?" O homem olhou para o chão por um instante, como se buscasse forças nas raízes secas do mandacaru. "Quero justiça para os meus. Quero que o Senhor entenda que o que foi tirado de nós pode ser devolvido sem mais sangue. Que exista um meio de acabar com essa luta que só deixa sofrimento." Lampião permaneceu em silêncio, observando o último raio de sol desaparecer. Por trás daquele semblante firme, talvez uma centelha de respeito começava a nascer. Ele sabia que o sertão não era só terra de armas, mas de acordos difíceis, de alianças tênues. "Vamos falar", disse Lampião por fim, erguendo a mão em sinal de trégua. "Vamos falar, mas saiba que, aqui, as palavras valem tanto quanto uma bala." O homem assentiu lentamente, guardando a espingarda ao lado do cavalo. O vento voltou a soprar, levando consigo a poeira e o peso da iminente decisão. E assim, sob o céu rubro do sertão, dois destinos se entrelaçavam. Dois homens cansados, mas indomáveis, prontos para escrever uma nova história, no livro áspero e sem perdão daquela terra sem fim. Enquanto a conversa entre Lampião e o homem parecia ganhar um raro fio de esperança, um som distante começou a quebrar o silêncio do sertão. Primeiro, quase imperceptível, o rangido de rodas sobre pedras e o trotar pesado de um cavalo. Depois, o som se aproximou, firme e decidido, até que uma nova figura surgiu na curva da trilha. Um homem alto, envolto numa capa escura, o rosto parcialmente escondido pela sombra do chapéu. Os olhos de Lampião estreitaram-se. Ele ergueu a mão, sinalizando para que todos ficassem alerta. O recém-chegado não fazia parte do bando, não carregava a poeira comum daquele chão. Sua presença trazia outra energia, mais dura, mais fria. O homem com a espingarda deu um passo atrás, cauteloso, mas sem perder a firmeza no olhar. "Quem é esse que chega assim, sozinho, no meio desse pacto quase feito?" perguntou, a voz baixa, desconfiada. O estranho parou, tirou o chapéu devagar, revelando um rosto marcado por cicatrizes, mas com olhos que queimavam com uma determinação quase implacável. "Meu nome é Zé Rufino", disse, a voz rouca, mas carregada de autoridade. "Ouvi falar dessa conversa. Dizem que Lampião está negociando. Mas saibam, no sertão, confiança não se compra nem se vende." Lampião manteve-se calmo, avaliando o homem que acabara de chegar. "O que quer, Zé Rufino? Aqui não é lugar para jogadas de esperteza." Zé Rufino sorriu, um sorriso frio, sem alegria. "Vim lembrar que, por trás dessa trégua frágil, existem outros interesses. Que nem todo mundo quer paz. Que há quem prefira o sertão mergulhado no fogo e no sangue, porque é assim que se mantém o poder." O vento voltou a soprar forte, levantando a poeira em redemoinhos, como se o próprio sertão estivesse prestes a soltar um grito. Os homens ao redor se prepararam, mãos próximas às armas, prontos para o que viesse. Lampião deu um passo à frente, a voz firme e imponente. "Se é guerra que quer, Rufino, vai encontrá-la. Mas se ainda existe espaço para conversa, você sabe onde me encontrar." Zé Rufino deu um último olhar cortante para o homem cansado, como se lançasse um aviso velado. "Cuidado com as decisões que toma, Lampião. Nem todo homem no sertão tem honra, e muitos pagam caro por isso." Com isso, ele virou seu cavalo e desapareceu na penumbra que já envolvia o sertão, deixando para trás um rastro de inquietação e perigo. O silêncio voltou, mais denso, pesado. Você sente no ar que aquela noite seria decisiva, que o sertão, mais uma vez, testaria os limites entre a vida e a morte, entre a justiça e a vingança. O crepúsculo dava lugar à noite no sertão, e as sombras cresciam como fantasmas ao redor do grupo.
Lampião manteve o olhar fixo no caminho por onde Zé Rufino desaparecera, sabendo que aquela visita não era um simples acaso, mas um aviso, uma marcação para o que estava por vir. Os homens em volta se mantinham em silêncio, sentindo o peso da ameaça pairando no ar. Um deles, o mais jovem, que até então parecia calmo, apertou a mão no cabo da faca, os olhos arregalados pela tensão. Lampião respirou fundo e virou-se para o homem cansado, que ainda segurava sua espingarda com firmeza. "Escute bem", disse, a voz baixa, mas cheia de comando. "Rufino não veio só para assustar. Ele tem aliados espalhados pelo sertão, homens que esperam a hora certa para atacar e tomar o que você e sua família ainda têm." O homem assentiu, a expressão endurecida pela luta que sabia que estava apenas começando. "Não vou recuar", respondeu. "Mas preciso de mais que coragem para enfrentar esse fogo. Preciso de aliados." Lampião olhou ao redor, avaliando os rostos marcados pela poeira e pela vida dura. "Então, é hora de fazer o que o sertão nos ensinou, unir forças. Quem quiser paz e justiça, que se prepare para lutar junto. Mas quem trair, vai sentir o peso do nosso aço e do nosso juízo." Uma decisão foi tomada ali, naquela noite de céu escuro e silêncio cortante. Lampião ordenou que acendessem pequenas fogueiras para o grupo, não só para se aquecerem, mas para enviar sinais aos aliados espalhados nas vilas próximas. A estratégia seria se fortalecer com quem também tinha contas a acertar, com Zé Rufino e seus homens. Enquanto o fogo crepitava, iluminando rostos cansados, mas determinados, Lampião traçava em sua mente o mapa da guerra que se anunciava. Os esconderijos, os caminhos de fuga, os pontos onde poderiam armar emboscadas. Sabia que a sorte no sertão é tão volátil quanto o vento e que um erro podia custar vidas. Mas a coragem que batia forte no peito daqueles homens era maior que o medo. Porque no sertão, cada pôr do sol trazia um novo desafio, e cada amanhecer era uma promessa de resistência. Você sente o ar pesado da noite, o silêncio carregado de segredos, e sabe que está apenas no começo dessa história. Uma história de fogo, sangue e esperança. Na terra implacável onde Lampião se tornou lenda. A noite avançava lenta no sertão, e o céu estrelado era testemunha silenciosa das intenções que fervilhavam naquela pequena clareira. Lampião sentou-se próximo à fogueira principal, os olhos brilhando na penumbra, enquanto desenhava com um graveto no chão seco o mapa das redondezas. "Escutem", começou, a voz firme e cheia de autoridade. "Rufino e seus homens não vão atacar de frente. Eles conhecem a força da nossa resistência. Por isso, vão tentar nos pegar de surpresa, atacando quando menos esperarmos." Os homens se aproximaram, formando um círculo ao redor dele, atentos a cada palavra. Lampião apontou para as trilhas que levavam para a clareira, destacando possíveis rotas de emboscada. "Precisamos dividir a defesa em 3 pontos. Aqui, na vereda do Mandacaru, onde podemos esconder atiradores. Ali, na sombra das pedras, para quem tentar flanquear. E aqui, atrás do barranco, nosso ponto de fuga e contra-ataque." Um dos homens mais velhos, com cicatrizes antigas no rosto, levantou a voz. "E se Rufino vier com mais homens do que esperamos?" Lampião olhou para ele, com um meio sorriso sombrio. "Então, mostraremos que o sertão não é terra para quem tem medo. Quem tem mais coragem, mais sangue nos olhos, vai sobreviver." O homem cansado que buscava justiça pela família se aproximou, apertando a mão de Lampião. "Não estou mais sozinho", disse com firmeza. "Se é guerra, será guerra." O grupo então começou a se preparar, afiando armas, distribuindo mantimentos, ajustando capas e coletes de couro. O cheiro de pólvora misturava-se com o suor e a terra seca. Cada movimento era carregado de significado. Eles sabiam que aquela noite poderia ser a última, ou o começo de uma nova era. Enquanto isso, Lampião caminhava pela borda da clareira, sentindo o vento acariciar seu rosto, trazendo junto o cheiro da caatinga e o som distante dos animais noturnos. Ele pensava nos homens que viriam, nos aliados que poderiam chegar e no preço que cada um ali estava disposto a pagar.
A fogueira queimava, lançando sombras dançantes nas faces marcadas pela luta. E no silêncio do sertão, a promessa de batalha crescia. Uma batalha que iria definir quem sobreviveria e quem ficaria apenas na memória do tempo. A escuridão do sertão parecia ainda mais densa, mas no horizonte, pequenos pontos de luz começaram a surgir, tênues e hesitantes, como vagalumes guiando o caminho. Eram os aliados, homens e mulheres que, como Lampião, conheciam a dureza daquela terra e a injustiça que se espalhava. Um a um, eles foram chegando, a cavalo, a pé, silenciosos e determinados. Vestiam roupas simples, mas carregavam nos olhos a mesma chama de luta que ardia no peito de cada integrante do bando. Lampião caminhou até a entrada da clareira, recebendo cada novo aliado com um aceno de cabeça, um aperto firme de mão. Chegaram na hora certa, disse, a voz cheia de gratidão e firmeza. Juntos somos mais fortes. Os aliados traziam notícias das vilas próximas, alertas sobre os movimentos dos homens de Zé Rufino e mantimentos essenciais para a longa batalha que se anunciava. Uma mulher de olhar aguçado, chamada Maria Bonita, aproximou-se de Lampião. Trazia as boas novas, falou, com a voz firme mas calma. Os homens de Rufino ainda estão espalhados, divididos, podemos usar isso a nosso favor. Lampião sorriu, sentindo o peso da responsabilidade dividir-se naquele momento com quem confiava. É hora de mostrar que o sertão não é terra só para quem impõe medo, mas para quem resiste junto. Os novos aliados se integraram rapidamente, ajustando as armas, trocando informações e preparando as defesas com a mesma dedicação dos que já estavam ali. Você sente no ar o frescor da esperança misturada com a tensão, como se o próprio sertão, testemunha silenciosa de tantas batalhas, preparasse o palco para mais uma história que será contada por gerações. A fogueira agora é maior, mais viva, e seus estalos são o pulso forte de um grupo unido, pronto para enfrentar o que vier, na luta, no suor, no sangue e na memória do sertão. A noite já estava profunda, e a escuridão parecia abraçar cada canto do sertão. Os cavalos permaneciam inquietos, e o silêncio antes pesado dava lugar a uma sensação de expectativa cortante. Lampião estava no centro da clareira, observando o horizonte onde as sombras começavam a se mover. Os aliados estavam posicionados, cada um em seu posto, atentos ao menor sinal de ataque. De repente, o farfalhar das folhas secas se intensificou. Uma sombra solitária surgiu no limite da visão, seguida por outra, até que, como um mar de vultos, os homens de Zé Rufino avançaram pelo terreno irregular. A escuridão foi rompida por disparos rápidos, o estalo da pólvora cortando o ar quente da noite. Lampião ordenou: fiquem firmes, não deixem que os encurtam. Os atiradores escondidos nos mandacarus responderam com precisão, derrubando os primeiros invasores. O chão tremeu sobre o trotar dos cavalos e gritos começaram a ecoar, misturados ao som das balas e o ranger das armas antigas. Lampião avançou com seu grupo, abrindo caminho entre as pedras, seu rosto iluminado pelo brilho vermelho das fogueiras e pelas labaredas que começaram a consumir um arbusto seco. A batalha era feroz, selvagem, como o próprio sertão, sem piedade, sem pausas. O homem cansado, agora um guerreiro, lutava ao lado de Lampião, suas mãos firmes no cabo da espingarda, o olhar decidido a proteger tudo pelo que havia voltado a lutar. Os aliados se mostraram ferozes, cada um defendendo um pedaço daquela terra com a fúria e a esperança de quem não tinha mais nada a perder. No meio do caos, Lampião ouviu um grito, um desafio lançado no escuro, um chamado para a última resistência. Ele sabia que aquela noite marcaria para sempre o destino de todos ali. E enquanto a lua cheia iluminava o campo de batalha, você sente no coração o ritmo da luta, o peso das escolhas e a força indomável do sertão. Uma força que molda homens e histórias e que jamais será esquecida. O sol já subia, espalhando seus primeiros raios tímidos pelo céu aberto do sertão, quando Lampião reuniu os poucos homens que ainda estavam de pé.
O cansaço era visível em cada rosto, mas o fogo da determinação ainda queimava intenso em seus olhos. A noite passada deixara marcas profundas, feridas abertas na pele, no corpo e também na alma. Mas para Lampião, aquele era apenas mais um capítulo da longa luta que definia sua existência. O homem que buscava justiça, agora não mais um simples desconhecido, mas um irmão de batalha, limpava o suor e o sangue do rosto, observando o rastro que deixavam os mortos pelo caminho. Eles não vão desistir fácil, falou, a voz embargada pelo cansaço e pela dor. Zé Rufino vai querer vingança. Lampião assentiu, encarando o horizonte infinito, onde as serras formavam um contorno áspero contra o céu azul. Rufino e seus homens vão tentar nos caçar, fragmentar nosso grupo e tomar o que ainda resta do que construímos aqui. Mas nós também temos uma arma que eles desconhecem, o conhecimento dessa terra, a coragem dos que nasceram sob o sol do sertão e a lealdade dos que caminham conosco. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto cansado ao seu redor. Não podemos mais nos esconder nas sombras. Temos que nos mover, ocupar novos territórios, ganhar aliados, fortalecer o que começamos ontem à noite. Porque essa luta não é só nossa, é de todos que sonham com justiça e liberdade nesse chão seco e esquecido. Lampião ordenou que preparassem os cavalos e, com passos firmes, começaram a seguir pela trilha estreita que serpenteava entre os mandacarus e as pedras. Cada som, o ranger das ferragens na pedra, o farfalhar das folhas, o bater ritmado dos cascos, pareciam carregar uma promessa de resistência, uma batida constante no coração do sertão. Enquanto avançavam, Lampião sentiu o peso das histórias daquele lugar, os segredos guardados nas noites frias, as vozes ancestrais que sussurravam entre as pedras e a força indomável de um povo que nunca se entregava. E mesmo diante das perdas, ele sabia que ali, naquela terra dura, nascia uma nova força. Uma chama que nenhum vento seria capaz de apagar. O grupo seguia unido, entrelaçado pela confiança que só a batalha e o sofrimento conseguem construir. Sabiam que a próxima emboscada podia estar à espreita, que o inimigo os observava com olhos de águia, buscando o momento exato para atacar. Mas eles estavam prontos, não só com armas, mas com a alma ferida e o espírito imbatível. Você sente o calor do sol crescendo, o cheiro da terra seca misturado ao suor e à poeira, e a pulsação firme daquele grupo que, mesmo diante da adversidade, segue adiante. No sertão, cada passo é uma batalha, cada amanhecer uma vitória, e cada história uma semente que germina na aridez da vida. Enquanto o grupo avançava pela trilha tortuosa do sertão, o sol já alto castigava a terra seca, e o suor escorria pelos rostos cansados. A poeira levantava-se em pequenas nuvens a cada passo dos cavalos, e o silêncio entre eles era pesado, carregado da expectativa do que poderia estar por vir. De repente, no topo de uma colina próxima, uma nuvem escura de fumaça começou a se erguer no céu, subindo rápido, como um sinal de alerta. Lampião ergueu a mão, parando a comitiva. "Olhem ali", disse, apontando para a fumaça. "Isso não é fogo de toa." Os homens se entreolharam, o coração batendo mais forte. O sertão podia ser traiçoeiro, mas aquilo tinha um significado claro. Alguém estava queimando uma das pequenas vilas próximas, provavelmente aliados ou civis inocentes. Lampião puxou as rédeas do cavalo e acelerou o passo, comandando o grupo a seguir em direção à fumaça, cada vez mais urgente. Quando chegaram, encontraram o cenário de destruição. Casas em chamas, o choro desesperado de mulheres e crianças, e figuras encapuzadas, homens que não pertenciam ao sertão, mas pareciam invasores, saqueadores contratados por inimigos desconhecidos. "Esses não são homens de Rufino", murmurou um dos aliados, a voz carregada de raiva. "São mercenários, pistoleiros de fora, contratados para espalhar o terror e enfraquecer nossa luta." Lampião olhou ao redor, seus olhos faiscando com uma fúria controlada. "Eles querem nos dividir, nos enfraquecer pelo medo. Mas aqui não há espaço para covardia. Vamos mostrar que o sertão protege os seus e que quem semear fogo colherá cinzas." O grupo se posicionou entre os invasores e os sobreviventes, prontos para defender o que restava daquele pedaço de chão.
A luta que se seguiu foi rápida, violenta, o choque de forças brutas contra a resistência determinada de quem não tinha nada a perder. Mas enquanto os primeiros tiros ecoavam, Lampião percebeu que aquela ameaça era diferente, mais perigosa, mais calculada. Não se tratava apenas de uma batalha por terra ou honra, mas de um jogo sujo, com peças movidas por mãos invisíveis que queriam ver o sertão sucumbir ao caos. Você sente o ar pesado da luta, o cheiro da pólvora misturado à fumaça e ao suor. Sente a urgência, a adrenalina, mas também a certeza de que aquele confronto era só o começo, de uma guerra que iria além das armas, das pedras e do sol abrasador, até as entranhas do próprio sertão. O cheiro forte de fumaça ainda queimava no ar enquanto Lampião observava o campo onde as casas haviam sido consumidas pelas chamas. Os corpos dos mercenários jaziam espalhados, alguns caídos no pó, outros recuando, mas a ameaça que representavam ia muito além daquele combate. Eles não vieram apenas para roubar ou matar, disse Lampião, a voz grave. Vieram para espalhar o medo, para quebrar a união que estamos construindo. Maria Bonita, ao lado dele, fechou os olhos por um instante, tentando absorver a gravidade da situação. São homens pagos para destruir, mas não conhecem o sertão. Eles não sabem o que enfrentam quando decidem entrar nessa terra. Lampião virou-se para o homem que buscava justiça, agora seu aliado fiel. Precisamos agir rápido, falou. Rufino pode ter contratado esses pistoleiros para fazer o serviço sujo, mas se deixarmos que o medo se espalhe, perderemos tudo. Eles começaram a traçar um plano ali mesmo, sobre o céu pesado do sertão, onde o calor do dia dava lugar ao frescor da noite que se aproximava. Primeiro, fortaleceriam as defesas das vilas próximas, espalhando avisos e convocando quem pudesse lutar. Cada homem e mulher capaz de empunhar uma arma seria chamado para proteger o que era deles. Segundo, criariam emboscadas nas trilhas conhecidas, usando o conhecimento da terra para virar a luta contra os mercenários. Lampião sabia que o terreno era sua maior arma, as pedras, as cactáceas, os morros, tudo podia ser usado para surpreender o inimigo. Terceiro, precisavam encontrar quem estava por trás daquela investida, o mandante invisível que usava o medo como arma. Sem saber quem realmente puxava os fios, a luta seria sempre uma sombra, difícil de vencer. Durante a reunião, os sons da noite enchiam o ar, o farfalhar das folhas, o canto distante de um sabiá, o ruído dos cavalos inquietos. Mas no coração daquele grupo havia uma chama acesa, a certeza de que, apesar do perigo, eles não iriam se dobrar. Lampião levantou-se, encarando os aliados com intensidade. Essa guerra vai além do que imaginávamos, mas lembrem-se, o sertão não é só terra de fogo e sede, é terra de quem resiste, de quem luta até o último suspiro. E enquanto estivermos aqui, enquanto houver coragem, ninguém vai nos derrubar. O plano estava traçado, e a batalha que se aproximava seria diferente, mais suja, mais cruel. Mas também seria a prova definitiva do espírito indomável daqueles que chamavam o sertão de lar. Você sente o peso da responsabilidade, a tensão crescente que não permite descanso. Sente também a esperança, misturada à determinação. Porque no sertão, cada luta é uma história que vai além da sobrevivência. É a história de um povo que se recusa a desaparecer. O vento quente do sertão soprava entre os mandacarus, carregando consigo a poeira que se espalhava como um manto seco sobre a terra castigada. Lampião e seu grupo se movimentavam com urgência, preparando-se para o que viria. A noite anterior havia deixado claro que a luta não seria apenas contra Rufino, mas contra forças invisíveis, movidas pela ganância e pelo medo. Reunidos numa pequena grota protegida pelas pedras, eles dividiam as tarefas com precisão quase militar. Maria Bonita assumira a liderança da comunicação, indo de vila em vila levar a palavra de resistência e convocar quem pudesse lutar. Os homens afiavam armas, revisavam cartuchos e montavam armadilhas naturais, utilizando o terreno escarpado a seu favor. Lampião passava entre eles, palavra firme e olhar que transmitia confiança. Essa não é uma luta só de armas, dizia. É uma luta de coragem, de união. Quem hesitar ficará para trás. Enquanto o sol começava a se pôr, trazendo uma luz avermelhada, o grupo fazia seu último acerto de forças.
O cheiro da terra seca misturava-se ao suor, ao pó e ao fogo das fogueiras espalhadas. A ansiedade crescia, mas a determinação também. De repente, um mensageiro chegou apressado, com o rosto marcado pela pressa e pelo medo. Lampião, disse ele, os mercenários estão se organizando em grupos maiores, avançando para cercar as vilas. Eles querem acabar com a resistência de uma vez por todas. O grupo ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso da notícia. Mas Lampião, com a voz firme, respondeu: então que venha a tempestade. Aqui, no sertão, somos forjados no fogo da adversidade. E quem vier para nos destruir vai conhecer a fúria daqueles que não têm mais nada a perder. Enquanto a noite descia, carregada de estrelas e promessas incertas, o bando se preparava para enfrentar a nova investida. Cada homem e mulher sabia que o amanhã poderia ser o último, mas também podia ser o dia em que escreveriam uma história que o sertão jamais esqueceria. O céu clareava lentamente quando os primeiros sinais do confronto começaram. Tiros cortavam o silêncio da madrugada, gritos e o som da luta misturavam-se ao farfalhar das árvores e ao bater dos cascos no chão seco. Mas, mesmo no meio do caos, havia algo mais profundo acontecendo. Uma batalha não só pela terra, mas pela alma do sertão. Lampião lutava com a força de quem carregava nas costas não só o peso do corpo, mas de um povo inteiro. Ao seu redor, os aliados resistiam, firmeza na mão, coragem no olhar. Era mais do que uma guerra. Era a recusa em desaparecer, o grito de um sertão que nunca se entrega. Quando o sol finalmente nasceu, iluminando os corpos cansados e a terra marcada pela luta, o campo estava silencioso novamente. Os sobreviventes se reuniram, exaustos, mas vivos, uma prova viva da força que brota da esperança mesmo nas condições mais árduas. Lampião olhou para o horizonte, sentindo o calor do novo dia. O sertão é assim, disse, com a voz baixa e firme. Duro, implacável, mas também cheio de vida e resistência. Quem nasceu aqui sabe que a luta nunca termina, ela apenas muda de forma. Você sente a calma depois da tempestade, o peso do silêncio que é ao mesmo tempo um convite para seguir em frente. E sabe que, enquanto houver gente disposta a lutar, o sertão continuará vivo. Nas histórias contadas ao redor da fogueira, no suor dos homens e mulheres que o defendem e na chama eterna que arde no coração de cada um.